Então, vamos iniciar nossa reunião. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, a nossa exposição é com a Jane Dias e o tema é o pão da terra e o pão do céu. E agradecemos a todos a presença. E sábado teremos reuniões, públicas, a reunião pública também, às 9h30. Então, vamos ler a nossa página, pelo Espírito Agar, por Francisco Cândido Xavier, o livro Cartas do Coração, Jesus em Nós. Contempla o quadro sublime da natureza. Ante o sol da manhã, tudo brilha ao clarão do céu. Aqui, a lama reflete, cintilações além. O grão de areia assemelha-se a pequeno diamante perdido, e a poeira esparsa lembra filigramas de luz. Assim também, no grande mundo de nossa alma, quando Jesus encontra meios de fulgurar em nós, tudo é amor e criação, alegria e serenidade, envolvidas em seus divinos raios, a tristeza ou a dor, a necessidade ou a luta, representam estímulos à caminhada de ascensão. Não empanes a glória do astro vivo da fé com a sombra do desânimo ou da indiferença. Abra as janelas do ideal, a bênção do Senhor. Deixa que o pensamento santificante do Mestre te invada o campo íntimo e ouvirás em ti mesmo o cântico da paz e do bom ânimo, em perene ressurreição. A existência é o resultado de nossos desejos. O destino responde às nossas aspirações. A graça de Deus vibra em toda parte. É imprescindível, porém, saibamos dilatar a própria visão, de modo a não perder-lhe o favor e o ensinamento. Cansaço e amargura são ilusões, dissabores e desencantos são simples experiências. Brilha o sol de Jesus em nossa alma, e tudo será dentro de nós entusiasmo de fazer o bem, alegria de viver e privilégio de servir. Em plena juvenilidade espiritual para a vida eterna. Graças a Deus. E assim vamos agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos unidos em Teu santo e divino nome. Hoje, em um dia muito especial, em que, ao passar da noite, comemoramos o aniversário do Mestre amado, esse Mestre que nos ensinou a amar, perdoar, sermos gentis uns com os outros, esse Mestre de amor. Agradecidos por tudo, por essa casa que nos acolhe, Senhor, por essa doutrina de amor. É que desejamos a todos que em todos os lares, Senhor, em todos os cantos desse mundo, haja amor, compreensão e não falte, Senhor, o bem maior de todos, o Mestre amado em cada lar. Graças a Deus, e assim seja. E assim a nossa expositora Jane Dias. Boa noite, né? Boa noite a todos. Como a Sandrinha falou, hoje estamos numa noite especial, num dia todo especial, até que esse dia especial, que na nossa cultura separamos para hoje, 24, 25 de dezembro, se torne diário. Então, até que se torne diário esse dia, esse Natal, esse Cristo em nós, como diz a página, a gente
marca essa data, quando nosso Mestre Jesus vem pessoalmente ao planeta que ele governa, trazer a vontade do Pai. Então, é importante nós estarmos reunidos aqui hoje, claro que em nossa casa aberta, em nosso salão pequenino grupo, e provavelmente pela internet também, outro pequenino grupo, mas que pode se alongar, se estender, se dilatar em outros momentos, que são as benesses também da tecnologia. Nós estamos estudando durante esse mês sobre os ensinos de Jesus, que é a segunda parte do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. O tema de hoje é o pão da terra e o pão do céu. Muito oportuno. Então, para trabalhar esse capítulo, Caibar Schutel se pauta no Evangelho. Deixa eu ver aqui. No Evangelho de João, no capítulo 7, dos itens 22 a 27. Mas estudando, como ele começa lá do 22 ao 27, e é uma sequência de fatos, de acontecimentos, estudando, achei bom nós irmos lá no Evangelho de João 7, só que no início, antes desses versículos que Caibar Schutel separa aqui para análise, no de 22 a 27, lá no início, porque, inclusive, nesse trecho da narrativa, ele já vai falando do dia seguinte. Então, só que os fatos desse dia seguinte têm uma relação com fatos do dia anterior. Então, lá no Evangelho de Jesus, anotados por João, no Novo Testamento, no 6, item 1, ele vai contando alguns episódios que foram se sucedendo até que chegasse a esse trecho em que João cita o dia seguinte, quando uma multidão vai procurar Jesus e percebe que ele não estava na barca e percebe também que seus discípulos não estavam. Só que antes disso, ainda também Mateus também faz essas anotações, fala de 3 episódios que aconteceram até que esses fatos que Caibar Schutel vai relatar como sendo o pão da terra e o pão do céu aconteçam. É naquele trechinho em que Jesus atravessa o mar da Galileia, que é lá de Tiberíades, e tinha uma enorme multidão que seguia Jesus, como era comum naquela época, Jesus ser seguido por uma enorme multidão. Então, é nesse momento aqui que ele observa que tem uma multidão que o segue e ele vai começar a falar, a trazer o evangelho e fica preocupado, porque era muita gente. E, como acontece, ficariam com fome, teriam sede. E ele tem uma preocupação de como alimentar aquela multidão. Olha em torno, observa que é multidão mesmo. Depois ele vai dizer aqui que são quase 5.000 pessoas. Imagina, naquela época, uma multidão de quase 5.000 pessoas que estavam ouvindo Jesus já há algumas horas e começavam a sentir fome, sentir sede. E aí ele pergunta assim, como é que eles vão fazer para alimentar todas aquelas pessoas que o seguiam? E ele pergunta a Filipe. E aí Filipe olha assim, meio assustado para Jesus, e fala assim, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, Filipe responde, mesmo que vocês tivessem, 200 denários aqui, era uma quantia alta, daria para muitos pães. Então, mesmo que eles tivessem aquela quantidade de dinheiro para comprar pães, e comprar pão naquela época não era como hoje, ir ali à esquina comprar pão, não era dessa forma, ele faz, mesmo se ele tivesse todo esse dinheiro para comprar pão, não daria para dar nenhum pedaço para cada um daquela multidão. Então, que pergunta era aquela que Jesus fazia? Como alimentar aquela multidão que estava seguindo a Jesus se eles não tinham nada? Aí Jesus pergunta ainda na sequência o que eles têm.
Mas o que é que nós temos? Deles mesmos não tinham praticamente nada, mas tinha um menino que tinha pães e peixes. Daria para 5.000? Não. Tinham uma quantidade mínima de pães e de peixes. Aí quando ele fala, um chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, olha bem, uma multidão de 5.000 pessoas, ele tinha 5 pães de cevada, que não era o pão mais nobre, porque o pão mais nobre era de trigo, e só as famílias mais ricas é que tinham esse pão de trigo. O pão de cevada era fabricado pelas famílias mais simples. Então, quando ele ainda fala peixinhos, ou seja, não era nenhuma enormidade. Então, ainda assim, com aquela informação, Jesus toma o pão, como sempre fazia, um gesto de gratidão, e começa a dividir o pão e pede que divida o pão. Interessante, todos receberam pão, se saciaram, ainda teve sobra, porque também era comum, naquela época, eles recolherem tudo que sobrasse de pão, nada era desperdiçado. Então, mesmo pedacinhos que sobrassem, recolhiam. Então, ainda sobrou, ainda teve sobra. Ainda seguindo nessa sequência do Evangelho, antes do item 22, que cá embaixo eu analiso aqui, é aquela passagem também que Jesus anda sobre o mar. Então, que Jesus, os discípulos estão na barca, Jesus não está, e eles avistam Jesus lá longe, nem o reconhecem assim de imediato. Aí, quando reconhece, Pedro, sempre o mais afoito, que se atirava mais, identifica que é Jesus, e Jesus o chama para segui-lo. Ele observa, Jesus vem andando sobre as águas. No primeiro momento, Pedro também consegue dar alguns passos em direção a Jesus. Só que em seguida, como a maioria de nós, a fé um pouco vacilante, ele, quando percebe que não está em terra firme, a fé vacila e ele afunda. Então, aí depois desses 2 episódios que Caibar Schutter começa a sua narrativa aqui nesse livro, quando ele coloca como tema o pão da terra e o pão do céu. Então, já vinha aquela multidão seguindo Jesus, já tinha observado esses 2 episódios da multiplicação dos pães e do andar sobre as águas, e ainda no dia seguinte, ainda aconteceriam outros fatos que vão ser narrados aqui. Então, quando nesse tema, e a gente vai observar que a questão da palavra pão aparece várias vezes no Evangelho, porque era o alimento principal daquela cultura. Na vida diária da população, o pão estava sempre presente. Mas não era o pão como nós temos hoje em dia, com essa facilidade. E fazer o pão naquela época era uma tarefa para as mulheres. Era a tarefa das mulheres da casa fazerem o pão, prepararem aquele pão. Nas famílias mais ricas, como eu falei, o pão era de trigo. Nas famílias mais pobres, o pão era de cevada, era um pão mais simples, mas era a tarefa das mulheres fazerem o pão, garantirem esse alimento. E é tão importante essa presença do pão em toda essa história, que inclusive quando Jesus nos ensina a oração dominical, ele se refere ao pão nosso, O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, esse pão também aparecia tanto como o pão mesmo, aquele alimento, como o pão diário, a nutrição diária, a manutenção da vida física diária. Também tinha essa conotação muitas vezes. Então, era muito importante essa questão do pão. E como Jesus sempre utilizava da cultura da época, do como era o entendimento daquela época, para que a didática da aprendizagem fosse mais eficaz, a questão do pão estava ali sempre presente. Aí, o que Caibar Schutter narra aqui é em João 7, 22 a 27. No dia seguinte, depois daqueles 2 episódios que antecederam, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão uma barca e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós.
Chegaram, porém, outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Então, era aquela mesma região onde havia acontecido a multiplicação dos pães. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nas barcas e foram a Cafarnaum em procura de Jesus. Então, observem como tinha sempre aquela multidão seguindo Jesus. Eles observaram, né, no dia seguinte, aos fatos que já foram narrados, Jesus não estava na barca, nele nem os discípulos, todos que puderam foram pegando barcas também e atravessando, né, o que eles chamavam até do mar, atravessando para encontrar Jesus na outra margem. Eles entraram na barca e foram para Cafarnaum, em procura de Jesus. Aí perguntam, mestre, quando chegastes aqui? Que as pessoas não ouviram sair nem chegar ali. Aí Jesus lhes responde assim, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque sobre ele imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. Então, Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar. Perguntam a ele, né, mas como é que chegaste aqui, né, onde que estava, nós não os vimos, como é que você chegou aqui? E ele aproveita ali, dizendo, né, que vieram atrás dele, não por causa dos milagres feitos, mas porque se sentiram alimentados. E aí ele aproveita, né, para falar, para ter todo o esforço, todo o trabalho, não apenas pelo pão material, mas também pelo pão espiritual. Não apenas pelo pão da terra, que é necessário, que é fundamental para a nossa manutenção física, mas que os trabalhos também aconteçam, e principalmente aconteçam pelo pão do céu, né? Por aquelas benesses que são imperecíveis, por aquelas aprendizagens das quais nós não podemos abrir mão. Então, nesse momento, parecia que eles tinham perguntado uma coisa, de fato tinham, né? Queriam saber materialmente como Jesus chegou ali, que ninguém ouviu chegar, e ele aproveita para falar o motivo pelo qual aquelas pessoas o estavam seguindo. E ainda recomendam, né? Não era por aqueles pães multiplicados ali, não era por aquele milagre, entre aspas, da multiplicação dos pães, mas pela saciedade que a palavra do Mestre trazia para cada um deles, pelo bem-estar que a presença divina poderia trazer a cada um deles. E aí Caibachudo começa a comentar. Ele fala, há pão do céu, assim como há pão da terra. Há alimento para a alma, assim como há para o corpo. O alimento do corpo acaba, entretanto, como o corpo. O da alma permanece pela vida eterna. Então, há esses dois alimentos, e os dois são necessários. Só que o alimento do corpo, conforme o próprio corpo, também vai se acabar. Perde a finalidade ali. Agora, o alimento da alma, não. Esse é imperecível, esse alimenta de fato, porque não acaba da mesma forma como a alma não acaba. A alma, talvez, como a denominação espírita, né, que é o espírito encarnado, sim, mas falando do espírito, do que alimenta a nossa alma. E hoje é um dia muito legal para nós falarmos nisso, né? Porque há, na nossa cultura, uma preocupação muito grande nesse dia com as mesas fartas materialmente. E o que a gente vê, conforme a gente amadurece, começa até a se incomodar um pouco com isso, a fartura e, ao mesmo tempo, o desperdício de alimentos. Há uma preocupação muito grande, né, no dia de hoje, fazer aquelas mesas fartas, né, aqueles excessos, muitas vezes. E, muitas vezes, não se para um minutinho para alimentar a alma. Aqui, nesse momento, nós estamos alimentando a nossa alma. Mas a gente vai observar também que essa separação dos dois pães, né, dos dois alimentos, é uma separação que, às vezes, nós fazemos de forma até equivocada. Porque nada impede que, no momento de preparar a ceia, né, de estar feliz de ter o alimento para pôr à mesa, de estar feliz por ter esse feriado aí, né, na nossa cultura, no nosso calendário, para reunir a família, para reunir os amigos. Esse movimento também de preparar também, pode se tornar também
um alimento para a alma. Se nós não nos fixarmos apenas na questão material, nós não nos fixarmos apenas na alimentação do corpo, mas que ao mesmo tempo que a gente se preocupe em alimentar o corpo, alimentemos também a nossa alma, inclusive durante todo o procedimento, né, de reunir a família, de planejar, de convidar, né, de preparar ali uma alimentação, de estarem juntos. Isso também pode tornar-se um pão espiritual, um pão, um alimento para a alma, porque tudo vai depender da maneira como nós percebemos e como nós encaramos esses movimentos. Aí Caibar Chuto segue ainda aqui. Quem somente trabalha pelos manjares da terra não tem a comida do céu. Quem trabalha pela comida do céu tem o pão da terra e o pão que permanece para a vida eterna. Olha que interessante. Quem trabalha só para o pão da terra, só tem o pão da terra, sem o pão do céu. Mas quem trabalha para o pão do céu, naturalmente tem o pão da terra. Até não lembrando daquela outra passagem, né, que fala, né, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, com essa preocupação primordial com o pão do céu, naturalmente estaremos colhendo também o pão da terra, o alimento que vai fazer com que a gente tenha um corpo saudável, uma vida equilibrada, a fim de que passemos nessa materialidade sem nos entregarmos totalmente a ela, dentro do equilíbrio que é necessário. Então, achei isso aqui muito interessante, até marquei no meu livro. Há muitas espécies de trabalho, da mesma forma que há diversas qualidades de trabalhadores. Trabalhos da terra, trabalhos do céu na terra. Olha que interessante. Trabalhos da terra, subsistência material, mas trabalhos do céu na terra. Olha, acho que a gente poderia até fazer uma daquelas plaquinhas da geladeira, né? Trabalho do céu, só que sendo implementado na terra, que é onde nós estamos. No Evangelho também tem aquela passagem que nos fala, né, que nós devemos viver no mundo como vivem os homens no mundo. Essa questão, né, de viver no mundo, mas sem ser do mundo, mas viver nele conforme as exigências que o mundo nos traz. Ainda vem falando, aqueles, né, os da terra, jazem como túmulos bem ornados nas necrópolis, que desabam ao rugir das tempestades. Os do céu aparecem nas alturas, iluminados pelo fulgir dos astros e brilho das estrelas. Então, o trabalho, né, do céu, que acontece na terra, fulgura, ultrapassa as questões materiais e brilham e rebrilham no céu como estrelas. Porque a questão do trabalho, que também é uma lei divina, Jesus exemplificou muito bem e nos afirmou. O Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, há trabalhos da terra, trabalhos com interesses puramente materiais, e há trabalhos do céu que são executados na própria terra. Ainda continua assim, o que é da terra, na terra permanece. O que é do céu, persiste na vida eterna. Então, se a nossa elaboração foi apenas com interesse material, encerra-se com a matéria. Agora, se a nossa elaboração material foi com interesses abrangentes, celestiais, firmarão para a vida eterna. Porque é aqui onde nós estamos colocados, é que nós precisamos brilhar, é que nós precisamos florescer aonde estamos plantados. Então, são alguns detalhezinhos muito interessantes que Caibar Chuto coloca aqui. Ainda fala, no trabalho exclusivamente terreno, os membros cansam, o suor goteja, o cérebro se aniquila, a vida se extingue. Então, trabalho exclusivamente terreno. Isso é bastante interessante. Um trabalho exclusivamente terreno, como seria esse trabalho? Que é só da terra mesmo. É feito de que maneira? Com que interesse? Trabalho unicamente da terra, unicamente com pensamento na questão material. Esse também vai cansar, vai dar um suor, vai cansar o cérebro, vai aniquilar o cérebro e a vida também vai se extinguir nesse trabalho.
e algumas vezes um trabalho exaustivo, um trabalho excessivo e que não traz todos os frutos que poderiam trazer, porque ele está sendo pautado exclusivamente um trabalho terreno, sem levar em consideração os frutos desse trabalho para o céu. Então, inclusive um trabalho feito assim de qualquer jeito, né? Um trabalho até maldizendo o trabalho, executa a tarefa, mas maldizendo essa tarefa. Aí ele vai sempre comparar. No trabalho do céu, a fronte se eleva. Olha, a mente se aclara, o corpo se fortalece e a vida se eterniza no trabalho do céu. Quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio e de seus semelhantes. Trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Então, esse trabalho para o céu, a gente faz muita separação. Por exemplo, quem está lavrando a terra, quem está trabalhando nas mais variadas oficinas da terra, pode estar ali trabalhando para o céu. E quem pode estar até aqui, né, numa tribuna, frequentando regularmente o seu espaço religioso, pode estar trabalhando só para a terra. Tudo vai depender da intenção que eu coloco ali e da qualidade daquele serviço que eu coloco também. É isso que vai pautar se esse trabalho que eu estou executando é para o céu ou é para a terra. Porque eu posso muito bem estar apenas, né, como a gente fala, né, de fachada, usando aí uma máscara de bom religioso, por exemplo, e no fundo eu só estou procurando uma projeção pessoal. No mesmo trabalho, dentro de uma instituição ou dentro de um grupo religioso, eu posso não estar trabalhando para o céu. Se a minha intenção não for a melhor, se a minha intenção não for a mais elevada. Aí ele sempre está comparando aqui que há trabalho e trabalho, assim como há pão e pão, assim como há tesouros na terra e tesouros no céu. Quem vive do Espírito busca as coisas do céu. Quem vive da carne busca as coisas da terra. A carne para nada serve. O Espírito é que continua a viver. Claro que quando ele coloca aqui a carne para nada serve, a gente vai observar que ele está usando uma figura assim um pouco até exagerada, que nós sabemos a importância de um corpo material para a experiência do Espírito. Nós sabemos que não é fácil a aquisição de um corpo material, a aquisição de um trabalho assim realizado. Então, quando ele fala aqui, ele está falando sempre dos exageros, dos excessos. Aí fala assim, será que quando nós estamos trabalhando para os trabalhos da terra, materialmente, será que a gente não consegue imprimir ali uma questão de eternidade? Um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado, um trabalho onde você sabe, até aquela história antiga, né? Falava assim, 2 pedreiros. Um falava assim, perguntava, o que você está fazendo? Ah, eu estou assentando tijolos, não está sabendo que eu estou assentando tijolos? Ótimo. Aí pergunta ao outro pedreiro, o que você está fazendo aí? Ao lado dele, eu estou construindo uma casa, eu estou construindo um templo, eu estou construindo uma fábrica. Então, há diferença entre você assentar tijolos e você ter noção daquela construção que você está fazendo. Ô, Rosa, deixa eu te pedir um favorzinho. Liga o ventilador número 3, que eu estou derretendo, gente. Está falando aqui do trabalho do céu, com o suor, né? Está quente, gente. Eu estou suando aqui. Sem contar que fazer essas reflexões não é nada simples, né? Fazer essas reflexões, estar numa tribuna... Obrigada, Rosa. Esse aqui vai vir aqui. Estar numa tribuna, estar diante de ensinamentos tão sérios, tão severos, né? E, ao mesmo tempo, tão confortadores. Se cada vez que nós nos levantarmos a cada manhã e pensarmos assim, todo o meu trabalho hoje vai ser voltado para o céu. Todas as realizações que eu fizer hoje terão um cunho muito maior do que ali, o material.
eu vou preparar um café para mim, para minha família, para aqueles, né, com os quais eu tenho essa responsabilidade, eu vou colocar tudo o meu melhor naquele café que eu vou fazer. Eu vou fazer uma faxina, é dia de limpar a casa, eu vou colocar todo o melhor naquela limpeza da casa. Uma limpeza, uma faxina, é um trabalho para o céu enorme. E eu me lembro que não era só eu que fazia isso, outras pessoas também faziam esse comentário. Quando a gente, eu ainda cheguei a lavar roupa, tá? Antes da máquina de lavar, apesar de eu ter pouca idade, antes da roupa de lavar, lavava a roupa, estendia, não sei se mais alguém tinha esse prazer. Eu gostava de olhar a corda cheia da roupa, cheia de roupa estendida. E olha que eu não sou nem de tantas prendas domésticas assim. A minha primeira filha ainda usou fraldas de tecido, né? Então, tinha todo aquele processo, né? Aquelas fraldas, que eu usava comprar aquela branquinha. Aí, a corda, aquele cheirinho das fraldas lavadas, eu gostava de olhar. Ainda mais a primeira, que era alérgica, não pôde usar muita fralda se não fosse aquela de tecido, e um tecido diferenciado. Fazia, botava e olhava. Né? Você acabou de limpar a casa, você olha assim, nossa, que cheirinho de limpeza, né? Você preparou assim uma mesa e as pessoas vêm e se alimentam e dizem, né, que você fez uma boa comida, não é o meu caso. Mas assim, tudo isso parece que é um trabalho da terra, mas na verdade estamos nesse momento trabalhando para o céu, porque são esses sentimentos que permanecem, que não perecem, né? Servir, e servir com amor, servir com qualidade. Essa separação de que não, só no serviço religioso é que eu estou trabalhando para o céu. Tudo fora do serviço religioso não tem essa abrangência. É uma separação equivocada, é uma polarização, né? Então, quando Caibar Schutter faz essa análise aqui do pão da terra e do pão do céu, é justamente para que a gente consiga cada migalhinha daquele pão que foi conquistado, né, em tudo das graças, o pão, não só o pão nesse material, mas o pão como alimento, o pão como sustento, o pão como trabalho, tudo isso, né, nos servir assim, como sendo celestial, de fato, de verdade, que permaneça, que aquelas emoções permaneçam, que aquelas boas atitudes, que as boas relações permaneçam. Porque nós estamos colocados no planeta Terra numa experiência exemplar. E a gente está sempre falando, né, que a fila da reencarnação está grande. E é verdade. E é interessante que essas vibrações aqui que vão fazendo com que a gente faça um trabalho material, mas com vistas espirituais, tem uma... Eu estava estudando uma palestra de Joana de Ângeles, aí uma pessoa da palestra citava aquele julgamento que era feito por Gregório, é Libertação o livro, né? Tem a história do Gregório, tem um julgamento, e aí a pessoa vem sendo julgada como alguém muito avarento, alguém que tinha feito, tinha usado os recursos que ele tinha de forma muito egoísta. E ele fala assim, é impossível, está acontecendo algum engano. E conta lá na história que ele usava um aparelhinho. Aí fala assim, o juiz fala, impossível, esse aparelho não erra. A sua vibração é vibração de egoísmo, é vibração de alguém que usou os recursos só para si. Aí a pessoa fala, mas eu não tinha recurso algum, né? Ele tinha alguma intelectualidade, mas eu não tinha recurso, não pode ter usado só para mim. Aí ele fala, não, o aparelhinho não erra, vamos observar o que você usou só de forma muito egoísta, porque você estava sendo condenado por isso. Porque as vibrações dele eram vibrações de egoísmo. E, de fato, ele tinha tido uma grande intelectualidade, ele não tinha fortunas, né, materiais, mas era inteligente, intelectualidade, e ele não distribuía. Ele não usava a inteligência que tinha em favor dos demais. Então, era egoisticamente, por isso ele estava sendo condenado por egoísmo, por não ter usado bem os recursos que possuía. E ele não aceitava aquilo. Então, muitas vezes a gente também não consegue fazer essa separação. Todos os dons, todas as conquistas que temos, não podem ficar presas apenas com questões materiais. Não podem ser apenas para a terra, precisam transcender.
Eu até anotei aqui. Nós podemos estar servindo em algo aparentemente espiritual, mas nós estamos fazendo aquele trabalho intriga, desavença, estamos agindo com ciúme, com inveja. Né? Quantos grupos que têm boas propostas sucumbem por conta da inveja, do ciúme. Né? Teoricamente, estaria ali um grupo formado para questões do céu. Mas, colocando essas imperfeições, pode ser que não passe da materialidade. Então, vencer no mundo é uma questão material, é o pão da terra. Né? São as conquistas puramente materiais. Agora, vencer o mundo, como Jesus diz que venceu o mundo, é espiritual, é o pão do céu. Vencer o mundo, estar no mundo, usufruir das possibilidades que o mundo material traz, mas com uma transcendência. Então, já partindo aí para o encerramento, eu coloquei ali um trechinho do prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, só alguns trechinhos. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Estranho, né? Não é só para ficarmos ali, né, genuflexo, admirando, né? É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Essa parte que eu coloquei em negrito é fundamental. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Isso é magnífico, não é? Não tem divisão para Jesus entre o templo e a oficina. São todos lugares de trabalho para o céu. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, ali, por que a gente tem naufragado, tem fracassado nas experiências? Porque ficamos em adoração do Cristo nos templos, mas ao sairmos dali, esquecemos totalmente as suas lições do Evangelho. Achamos que as lições do Cristo são para dentro das instituições religiosas. Olha que às vezes nem nelas a gente usa. Às vezes nem na instituição religiosa a gente está usando o Evangelho de Jesus. Ainda mais fora dela. Então, muitas vezes nós sucumbimos nas nossas experiências por não conseguirmos ir adiante nessa realidade. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras de intercâmbio fraternal. Então, converter o evangelho, né, em todos os campos. Esse livro de sabedoria, é na prece, é na atitude, é na fala, é na ação, é no trabalho. Então, é isso que o Cristo espera de nós. E encerrando, compreendemos o respeito devido ao Cristo, adoração, ótimo. Mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Então, ótimo, né? Adorar o Senhor, reconhecer, né, a sua grandeza, mas Ele espera mais de nós. Espera oração e trabalho. Espera que a gente coloque o seu Evangelho, a lei de Deus, no nosso uso diário. Que a gente consiga transpor esse pão da terra em pão do céu. O trabalho da terra em trabalho do céu. Então, não poderia deixar, né, de desejar a todos um Feliz Natal. Que possamos bem aproveitar esses instantes que a terra nos promove. Então, vamos agradecer a Deus, que é Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Agradecer a Jesus,
nessa data tão especial, onde sabemos que Ele aproxima-se ainda mais da terra. Que nessa noite, Jesus, onde comemoramos mais uma vez o seu nascimento entre nós, que possamos de fato senti-lo. Que consigamos, Senhor, à luz do seu Evangelho, agirmos mais e melhor na direção do bem. Que o seu envolvimento amigo e perene possa ser para cada um de nós, Senhor. Que haja o pão material e o pão celestial em todas as mesas. Nos esforcemos, Senhor, como no seu exemplo, a trabalharmos para o nosso Pai. Porque em várias ocasiões dissestes, estou fazendo o trabalho do meu Pai. Que cada um de nós, aonde estamos colocados, também façamos a vontade de nosso Pai, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Feliz Natal, que as luzes do mais alto possam nos envolver o nosso planeta nesta noite. Que assim seja.